E é assunto para a gente voltar a conversar com Fernanda Manhota. Manhota, como esse ataque americano contra um cais na Venezuela se confirme, a gente estaria falando de algo mais grave do que os ataques que já são graves contra as embarcações no Mar do Caribe. Quais seriam as implicações de um ataque dentro do território venezuelano, seja lá qual for a motivação ou o que de fato foi atacado, qual era o objetivo dos responsáveis por esse ataque? Olha, Yuri, se isso se confirma e eventualmente passa a fazer parte do tratamento que os Estados Unidos decidem dar à Venezuela, a gente está falando de uma escalada, quer dizer, de um novo capítulo. Até agora, o principal mecanismo que vem sendo adotado pelos Estados Unidos é uma combinação de ações cirúrgicas em águas internacionais, então contra embarcações em regiões que são extraterritoriais na Venezuela e que, portanto, acabam se beneficiando de um certo limbo do direito internacional público, o que, claro, gera muita controvérsia, porque muitos vão dizer que, inclusive, podem ser classificadas como execuções extrajudiciais, enfim, né, tem uma série de debates acontecendo sobre isso, mas que não violariam, em tese, algumas das premissas básicas de convivência entre os estados. Além desses ataques pontuais feitos em águas internacionais, o mecanismo combinado é o de estrangulamento econômico da Venezuela, que aí não está apenas versando sobre o narcotráfico, mas passa também pelo petróleo sancionado, como a gente tem notificado sempre por aqui. Então, se nós estivéssemos agora diante de uma nova etapa, que seria a etapa de ataques aéreos circunscritos a localidades específicas, nós então teríamos uma terceira frente sendo utilizada. Essa terceira frente, de certa maneira, complementa as frentes anteriores sob a ótica do governo dos Estados Unidos, mantendo ainda uma espécie de lógica semelhante ao que os Estados Unidos já adotaram em outras partes do mundo. O presidente Trump, ele costuma ser muito reticente a ações convencionais do ponto de vista militar e, portanto, uma ação na Venezuela que tivesse características de uma invasão por terra, por exemplo, sempre aparecem nas análises como uma opção mais distante, pelo menos considerando esse padrão anterior do presidente Trump. Agora, quando a gente considera strikes, né, esses ataques em localidades específicas, a gente tem um amplo histórico com diferentes motivações em várias partes do mundo adotadas por esse governo nesses últimos 2 anos, né? Então, em cada circunstância, a sua motivação. A gente teve o programa nuclear no caso do Irã, a gente teve agora na última semana ataques na Nigéria relacionados ao combate ao Estado Islâmico, quer dizer, na Síria já teve também comandado pelo presidente Trump, seria algo nessa mesma direção. Então, a combinação de uma terceira frente de ataque às embarcações em águas internacionais, estrangulamento econômico via pressões do petróleo e mais ataques cirúrgicos direcionados a essas instalações, no caso da Venezuela, relacionadas, segundo o que consta, né, o que alegam os americanos, ao narcotráfico. Agora, Yuri, é muito importante dizer que ainda que isso siga uma certa lógica anterior e, portanto, não fique tão difícil imaginar esse cenário, isso vai inaugurar não só uma resposta da Venezuela, que, claro, também vai escalar o tom contra os Estados Unidos e que vai denunciar eventualmente essas ações como sendo um ataque à soberania venezuelana e uma agressão que poderia ser interpretada como uma manifestação de guerra, né? Um ataque que configura declaração de guerra. A discussão que vai emergir daí é uma discussão quase conceitual, né, sobre o que é uma guerra do ponto de vista do direito internacional. O presidente Trump já está se precavendo em relação a isso. A gente sabe, Yuri, que nos Estados Unidos o poder de declarar guerra é exclusivo do Congresso, ele não tem hoje maioria disposta a bancar uma declaração de guerra contra a Venezuela, mas ele tem sim poderes executivos de emergência que podem ser acionados em casos como esse, e aí por isso a configuração da Venezuela como um país que estaria ligado
ao narcotráfico. Só para concluir, é bom deixar claro que provavelmente o que o presidente Trump vai fazer é dizer que não é um ataque contra o Estado soberano da Venezuela, mas sim um combate ao terrorismo, ao narcotráfico ligado ao terrorismo, e ele vai tentar fazer isso caber dentro de um guarda-chuva legal que já existe desde 2001 e 2002 no pós-11 de setembro nos Estados Unidos, que chama-se autorização ampla de poderes, ou seja, dá para fazer guerra sem poder fazer guerra nos Estados Unidos. É um pouco por essa brecha que me parece que vai o presidente Trump, Yuri.